Efésios. Estamos seguindo para a conclusão do livro. Confesso que estou um pouco chateado, porque é um livro que eu pude mergulhar, ler e reler diversas vezes e compartilhar contigo. Esse estudo foi para mim libertador, transformador, mudou a minha visão e eu quero te desafiar a continuar lendo e relendo. Se você quer os estudos que foram feitos com tanto esforço e tanta dedicação por mim, eu também disponibilizo para você. Basta você me mandar uma mensagem, eu tenho todos os estudos, todas as mensagens, todas elas estão salvas. Tá? Eu faço com maior alegria, compartilho contigo uma mensagem de WhatsApp. Você tem muita riqueza nas suas mãos ali, literalmente, tá bom? Bom ter de novo o Ítalo, culto lá contigo. Semana passada o Ítalo passou por um sufoco, oramos por você aqui com a sua mãe, né? Tá em casa já, tô sabendo, que legal, graças a Deus. Irmã Olinda, bom cultuar com a senhora de novo também. Voltou essa semana, né? Ontem? Hoje? Acabei de chegar. Que legal, que alegria. Então a irmã Olinda também correu para Campo Largo para socorrer os filhos, né? Irmã Olinda, nora, netos. Irmão João está aí também com a gente. Cadê o irmão Legumão? Está ali atrás. Da mesma forma, irmão Legumão, bom cultuar contigo de novo. Se você não sabe, continue orando pelo irmão Vilmar Legumão para os íntimos. Está ainda nesse processo de recuperação física, né, irmão? Irmão João também ali atrás, o João Falaz, certo? Deus abençoe. Mais uma vez, João da Dani, bom tê-lo aqui conosco, tá? É uma alegria te celebrar contigo também, a gente ficar feliz. Fê, Paty, Fê, de novo, que bacana. Que mais? É isso aí. Irmã Maria Zenir, sentimos a sua falta domingo passado, eu senti a sua falta domingo passado também, tá bom? Que bom celebrar e cultuar a Deus com a senhora também. E é isso, igreja, vamos lá, estamos caminhando para o fim do nosso estudo da carta de Paulo à igreja de Éfeso. O estilo de vida do servo de Cristo, o estilo de vida do cristão é o nosso grande tema ao longo de mais de 3 meses. Ainda domingo que vem encerraremos, não será hoje o nosso encerramento desse estudo desse livro. Nós leremos hoje capítulo 6, versos 10 até o 17, tá bom? Texto conhecido nosso, mas ao mesmo tempo muito desafiador. Você achou aí na sua Bíblia? Acesse sua Bíblia, por favor. Acesse a sua Bíblia no celular ou abra a sua Bíblia, né? Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, nós leremos dos versos 10 até o 17. O texto da nossa mensagem está projetado. Se você não trouxe a sua Bíblia, a projeção está ali do texto. E os textos que eu lerei também estão projetados, os outros textos que complementarão a nossa mensagem. Vamos à leitura? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, contra os dominadores deste mundo de trevas. Versículo 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Versículo 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. Você pode dizer amém? Amém. Nós vimos passado, capítulo 5,
dos versículos 22 até o capítulo 6, versículo 9, que Paulo estava falando sobre relações, sobre relacionamentos. Nós aprendemos isso semana passada. Paulo segue então os seus ensinos e as suas instruções à igreja de Éfeso e a nós hoje, nos informando, nos trazendo uma informação que nós estamos em guerra, nós estamos numa batalha. Jesus disse aos seus discípulos, nós vimos isso semana passada, vocês sabem como acontecem entre as nações. Aqueles que governam, dominam. Ou seja, governo como dominação, autoridade como argumento para a dominação. Jesus diz, vocês sabem que entre as nações é assim, mas entre vocês, vocês quem? Os que estão em Cristo. A palavra em Cristo é repetida por diversas vezes na carta de Paulo. Então ele está falando com os cristãos, com os que creram no Cristo. Vocês sabem que entre as nações é assim, mas entre vocês, os que estão em Cristo, não será assim. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo. Mateus capítulo 20, versículo 26. Autoridade na Bíblia Sagrada é sempre serviço. Nós vimos isso semana passada. Jesus inverte a ordem da estrutura hierárquica da sua sociedade. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz o seguinte: no corpo de Cristo não existe judeu nem grego, ou seja, não existe racismo. No corpo de Cristo não existe escravo ou livre, também não existe classismo. No corpo de Cristo não existe macho e fêmea, homem nem mulher, ou seja, não existe machismo e não existe feminismo. Por quê? Porque Cristo é tudo e está em todos. Gálatas 3, 26 até 28. O que o apóstolo Paulo fez e está fazendo? O que o apóstolo Paulo fez foi olhar para a sua cultura, olhar a história de onde essa cultura foi formada, essa cultura judaico-grega, miscigenada, de pessoas gentílicas e não gentílicas. E o que Paulo faz diante dessa realidade? Insere Cristo Jesus no meio. Quando Cristo é inserido nas relações, a nossa vida, a nossa cultura, a nossa forma de enxergar a pessoa, o outro, é transformada também. Você entende isso? Diga amém. Quando Cristo é inserido. E aí, então, dito isso, Paulo segue para a conclusão da sua carta dizendo, versículo 10 que nós lemos: finalmente, ou em conclusão disso, ele diz, diante disso tudo, para fechar o assunto, sejam fortes no Senhor. Seja forte no Senhor. Em outras palavras, você não vai conseguir fazer nada na sua vida sem a força que vem do Senhor. Fortaleça-se através da sua união com Cristo. É o que Paulo está dizendo. Deixa eu dizer algo para você. É tolice, é bobagem, todos os dias nós levantarmos da nossa cama e começarmos a realizar as tarefas do dia a dia, as nossas responsabilidades, seja elas quais forem, sem a ajuda do Senhor. É um erro muito grande que a gente comete. Eu poderia deitar na cama e planejar o meu dia de santidade. Sim, Deus, amanhã eu vou acordar e tudo vai ser perfeito. Senhor, eu e o Senhor vamos estar ali. Não vou pecar nos meus pensamentos, não vou pecar nas minhas ações, não vou pecar com as minhas palavras. Mas eu quero te dizer que essa boa intenção duraria até o momento que a gente colocasse os pés no chão no dia seguinte. Quando a gente levantasse da cama e colocasse os pés no chão, essa boa intenção, eu garanto para você, ela iria por água abaixo. E você sabe disso. Mesmo que as nossas intenções sejam as melhores, nós precisamos da ajuda de quem? Do Senhor, de Deus, todos os dias, em todas as coisas. É muito interessante porque Paulo diz, fortaleçam-se no Senhor. É muito mais do que estarmos satisfeitos
com um Deus que nos livra do inferno. É muito mais do que isso. A salvação é muito mais do que isso. O que Paulo está dizendo é: tenham no Senhor, tenham nele um Deus que caminha diariamente com você, e diariamente, em todos os momentos, ele vai te fortalecendo. É mais do que simplesmente uma relação com Deus que nos livra do inferno, que nos livra do mal, mas sim experimentarmos a força do seu poder constantemente. A verdade é que se você quer de fato ter um relacionamento com Deus, esse relacionamento para o qual Jesus morreu, para que nós tivéssemos esse relacionamento, tivéssemos vida eterna, a verdade que Paulo está nos dizendo é que você precisa deixar entrar Deus em cada espaço da sua vida. Você precisa deixar que Jesus entre e preencha cada espaço da sua vida, sem áreas bloqueadas, sem restrições para Jesus. Ele entra em tudo. E a palavra que nós lemos do próprio Paulo à igreja de Éfeso é dizendo que Cristo está em tudo e em todos. Ele entra nos seus pensamentos, ele entra nas suas palavras, ele entra nas suas intenções, ele entra no seu comportamento, ele entra na sua vida sexual, ele entra nos seus amigos, ele entra nas suas escolhas, ele entra no seu estilo de vida. É isso que Paulo está dizendo. Nós precisamos depender do Senhor. Qual é o problema desse povo e nós hoje? Que nós passamos uma vida toda lutando pela nossa independência. Nós não gostamos de depender de ninguém, nem mesmo de Deus. Nós passamos uma vida construindo os nossos muros, as nossas cercas, através do nosso conhecimento, através do nosso trabalho, e nós não queremos a ajuda de ninguém. Sabe aquela criança de 2 anos? Sabe aquela criança de 2 anos? Que você oferece ajuda e ela prontamente diz assim: não precisa, eu sei fazer sozinha. Tem essa criança aí na sua casa? Já passou, já conheceu gente assim? Uma criancinha dessa? E aí você deixa. Não dá 5 minutos, a criança volta chorando, esperneando. Eu não consegui. Você diz para ela: tá vendo? Eu disse que você não ia conseguir. Você foi lá e deixou ela fazer. Porque você sabia que ela não ia conseguir. E a criança, na sua luta por independência, achando que pode tudo, e que pode ter tudo também, pode todas as coisas, ela vai se frustrar. Assim somos nós com o Senhor. Muitas vezes Deus está nos dando ajuda, e nós, na nossa independência, nosso anseio por autonomia, dizemos: não Deus, essa área não, aqui cuido eu. Esse sentimento, ele está muito bem guardado, muito bem cuidado. Aqui eu não quero mexer ainda, Deus. Essa área, no bolso, Deus, aí é complicado. Mas Deus nos diz: deixa eu entrar em cada área da sua vida. Dependa de mim. Paulo diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor. Fortaleçam-se na força do seu poder. Nós precisamos da força do Senhor para vivermos o estilo de vida que Ele quer que nós vivamos. Efésios 3, versículo 16, diz o seguinte: oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele, o Senhor, os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Paulo disse: eu oro para que você seja fortalecido no homem interior, aí no seu interior, para que você possa se comportar no mundo, viver nesse mundo, de acordo com o que Deus quer que você viva. Você não pode fazer isso com a sua própria força. Eu não sei se você já chegou na altura da vida e descobriu que você não tem forças, que você não pode tudo, que você não pode estar em todos os lugares que você deseja. Eu não sei se você já percebeu que diante do Evangelho, na caminhada com Cristo Jesus, querer não é poder. Nós lemos sobre o Salmo 121 e eu escrevi para você ali. Salmo lindo, que foi lido pela irmã Lucía domingo passado, na introdução do nosso culto. Eleva os olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Eu pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Nós não podemos fazer nada sem a ajuda do Senhor.
Por isso, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Você entendeu isso? Diga amém. Bom, a próxima coisa que acontece, depois de fortalecidos no Senhor, aí o Paulo vai nos dar as instruções. Agora, em Cristo, fortalecidos no Senhor, inserindo Cristo nos seus relacionamentos, pai para com filho, marido para com esposa, servo, trabalhador para com o seu Senhor, inserindo Cristo nos seus relacionamentos, aí Paulo vai dizer, bom, que legal que você já tem consciência disso, agora prestem atenção em mais uma coisa, preparem-se porque vai ter guerra. Preparem-se para a batalha, preparem-se para a guerra. Nós sabemos o quanto Deus nos ama, amém? Sim, amém? Como Ele quer que nós nos comportemos, amém? Nós sabemos isso. Você precisa ser forte no Senhor para realizar o que Ele deseja realizar em você e através de você, amém? Nós sabemos disso. Agora, se preparem para a luta. Estejam prontos. E é maravilhoso, porque Deus deixa isso tudo muito claro para nós e Deus nos mostra o plano inteiro dele para as nossas vidas. Nós temos inteiro, completo entendimento. Vistam toda a armadura de Deus. Versículo 11. Você sabe que semana após semana nós nos reunimos aqui, nós nos reunimos na célula, nós vimos ao culto de oração. Semana após semana nós somos desafiados e nós tomamos decisões, sim? Amém? Amém. Nós tomamos decisões, nós fazemos escolhas. Nós escolhemos renunciar, nós escolhemos dizer sim para algumas coisas e não para outras. Todos os dias nós somos tomados por decisões. Nós precisamos decidir algo. E você acha que o diabo vai simplesmente estender um tapete vermelho para você e dizer assim, que decisão linda você tomou nesse domingo por Jesus? Que compromisso maravilhoso você escolheu ter de renunciar certos prazeres da sua própria carne. O diabo vai estender um tapete vermelho para você e dizer assim, caminhe por esse lugar, e mais, vem aqui, eu te dou a mão, vou te ajudar nessa sua decisão. Você acha que o diabo vai fazer isso, sim ou não? Não! É lógico que não. Ele vai se opor. E nós precisamos dizer, diabo, eu fiz uma escolha, eu tomei uma decisão, eu dei um passo. Não importa o que você faça, com a ajuda do Senhor, eu vou seguir em frente. Eu vou ser fiel. Não importa. Pode vir, diabo. Eu escolhi me vestir com toda a armadura de Deus. Amém? Amém. Essa é a decisão que nós precisamos tomar. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. Graças a Deus, igreja. Graças a Deus que nos dá todas as armas para o combate. Ele continua dizendo, vistam toda a armadura de Deus. Para quê? Para poderem ficar firmes contra as ciladas de quem? Do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Em outras palavras, existe uma luta espiritual, existe uma guerra sendo travada. Todos os momentos, em todas as decisões que nós tomamos, essa luta não é contra as pessoas. Essa luta, de acordo com o apóstolo Paulo, é contra demônios que rodeiam os cristãos. Sim, existem demônios que nos rodeiam. Eles odeiam tudo que é bom. E eles se opõem contra tudo que é bom. Então, quando você toma uma decisão, esteja preparado. Esteja preparada. Vista-se, veja, nós não precisamos ter medo. Não precisamos ter medo, eu não estou querendo colocar medo para você. Houve um tempo em que o evangelho da paz, o evangelho da graça de Jesus e do amor de Jesus era pregado e era colocado como medo de Deus. Nós passamos dessa fase já, graças a Deus. Nós não temos que ter medo do inimigo, do diabo, nem mesmo de Deus. Não é para você ter medo. Nós não precisamos ter medo, porque nós estamos em Cristo Jesus. E Cristo despojou o diabo de toda a sua autoridade. O diabo ainda tem poder, sim? Tem, mas ele não tem mais autoridade. Amém? Você entende isso? Ele não tem mais autoridade, a menos que nós
Demos a ele. Joel, como é que eu sei que eu estou dando autoridade para o diabo? Como eu sei que ele tem autoridade fazendo coisas como ficar irritado, como nós aprendemos aqui, Efésios capítulo 4, versículo 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo, ao capeta. Não fique irritado, não fique com raiva, não vá para a cama irado. Tudo é uma questão de comportamento, é o que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Não podemos lutar contra o diabo, nós não podemos lutar contra o diabo se nós abrimos portas para ele e convidamos ele a entrar. Aí não tem luta. Aí vai ser uma luta desigual. Ele vai insistir. E o que nós precisamos fazer? Resistir, resistir, resistir e resistir. Tiago diria para a gente: sujeitem-se a Deus. Sujeitem, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fará o quê? Fugirá. Fugirá. Aí, Paulo segue no seu raciocínio. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Não existe forma melhor de Paulo terminar os seus ensinamentos do que nos convidando para vestirmos a armadura de Deus. Só assim nós estaremos protegidos contra os ataques do inimigo. Como? Vestindo a armadura de Deus. Sabe que vestir é uma palavra de ação. Você percebeu isso? Vistam toda a armadura. É algo que você faz. Não é algo que você espera que alguém faça por você. É algo que você faz. É algo intencional. Não é algo que você espera sentir vontade para fazer também. Você precisa se vestir. Eu tenho que vestir as roupas que eu quero vestir. Ao amanhecer eu acordo e eu vou me vestir. Eu não vou simplesmente com a força do meu pensamento dizer: calça, venha e me vista. Meias, sapatos, amarrem os cadarços. Você sabe que você precisa fazer isso, sim? Você escolhe as suas roupas. Eu tenho que escolher me vestir de propósito, intencionalmente. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Faça o que Deus pede para você fazer e Ele fará o que você não pode fazer. Você entende isso? Amém? Mas existe uma parte que é sua. Existem coisas que nós devemos e podemos fazer. O que eu estou dizendo é que muitas vezes você ora por algo, você clama a Deus, você jejua, você vem no culto de oração, você entra na campanha, mas aí você não está disposto a fazer a sua parte quando Deus pede. Paulo disse: façam tudo o que você consegue na dificuldade, faça a sua parte, então espere, é o que está escrito ali no nosso texto, pacientemente, permaneça inabalável enquanto Deus está trabalhando, resista ao dia mau, até que Deus faça, até que Deus realize a parte que você não consegue realizar. Coloque a armadura de Deus. Aí Paulo vai falar sobre as peças dessa armadura. Antes de entrar nessas peças, eu quero ler Apocalipse 16, versículo 15. Está projetado ali para você. Vamos ler em voz alta juntos? Se você pode, junto comigo, juntar-se a mim na leitura em voz alta. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. O que o texto está dizendo, Joel? Que eu preciso pegar uma espingarda e ficar vigiando o meu guarda-roupa para que ninguém roube as minhas roupas? Não é isso que o texto está dizendo. Ele está nos falando sobre a roupa espiritual. E você vai ver o que elas são. Agora, o apóstolo Paulo vai nos descrever. Elas são a justiça,
a paz, o cinto da verdade, a capacete da salvação, a espada do Espírito. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se, colocando, vestindo-se com o cinto da verdade. Vestindo também a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. E deixa eu te dizer algo, igreja. Quando colocamos a nossa armadura espiritual, Satanás pode ver o que nós colocamos e ele pode ver o que nós tiramos. Quando nós colocamos as nossas vestimentas, as nossas armaduras espirituais, Satanás pode ver o que nós estamos colocando. E ele pode ver o que nós estamos tirando também. Então, quando Paulo diz, apertem o cinto da verdade, isso significa literalmente que quando você estiver passando por uma dificuldade, esse é o melhor momento que você precisa se agarrar à palavra de Deus, e mais do que qualquer outro momento na sua vida, você precisa estar abraçado com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Você entende isso? Diga amém. Amém. A verdade é a palavra de Deus. Essa verdade, que é a palavra de Deus, vai te dizer, por exemplo, quando você tem uma perda na sua vida, seja ela qual for essa perda, essa verdade vai dizer, Jesus será a sua completa provisão. Quando você, por exemplo, vê seus filhos que eles estão com problemas e que você precisa acreditar na verdade que diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando ele estiver velho, ele não se desviará dela. Provérbios, versículo 22, versículo 6, essa é uma verdade. Aí você diz assim, Senhor, eu descanso, eu entrego a vida dos meus filhos, do meu filho, da minha filha, eu entrego a vida das minhas netas, eu entrego nas suas mãos. Porque eu creio que tu tens o melhor para eles. Essa é uma verdade da palavra de Deus. Vamos lá, viver a verdade, conhecer a verdade. Vamos lá. Por exemplo, se você tem sido fiel em doar e aparece a dificuldade financeira, você acha que quando você está sendo fiel na sua generosidade, na sua contribuição, você vai viver uma vida financeira em paz, e tranquilo e equilibrada? Lógico que não, é aí nesse momento em que as coisas talvez saiam um pouco do trilho. E aí, você que tem sido fiel e aparece a dificuldade financeira, é aí que você não deve se deixar levar pelas suas emoções. Porque o que as suas emoções vão dizer? Tá vendo? Esse negócio de doar não funciona. Esse negócio de partilhar, de ser generoso, também não funciona. Eu dou, mas está me faltando em casa. Eu dou, mas eu não consigo acertar as contas. É nessa hora que você tem que se apegar ao cinto da verdade e dizer, Deus é fiel e Ele irá suprir todas as minhas necessidades. Amém? 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 Cinto da verdade. O inimigo, ele virá contra nós, mas quando nós abrimos a nossa boca e deixamos claro, deixamos ele ouvir que nós sabemos a verdade, que nós conhecemos a verdade, que nós vivemos essa verdade, o que vai acontecer? Ele vai recuar. Ele vai recuar. Mas se nós entrarmos em nossas emoções, em nossos sentimentos que dizem, não vai dar certo, tá vendo? Essa pessoa não muda mesmo, tá vendo? Essa situação de novo se repetindo, tá vendo? Você é um miserável, você é burro mesmo, você também não consegue, você é incapaz, você não dá conta, você é uma pessoa que só dá problema. Quando nós entramos nas nossas emoções, aí o inimigo aproveita, nós estamos abrindo brechas, e aí nós estamos declarando a nossa derrota. Por isso, coloque um cinto da verdade. Mas se nós vencermos o inimigo com a verdade, que é a palavra de Deus, ele irá recuar. Você lembra como Jesus venceu o diabo? Lembra como Jesus venceu o diabo? Jesus estava num momento muito difícil da sua vida. Ele tinha jejuado por 40 dias e 40 noites, e a palavra diz, Evangelho de Mateus capítulo 4, que Jesus teve fome tava Aí ele foi levado pelo Espírito no deserto, e ele foi tentado pelo diabo lá. Jejuou 40 dias e 40 noites, teve fome. E o diabo aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O diabo vem e questiona a filiação de Cristo Jesus. Tu és o Filho de Deus mesmo? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus responde,
Com a palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 8, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo, como conhece a palavra também, melhor do que eu e você, ele vai e ele retruca a Jesus com meias verdades, com meias palavras, ou com palavras distorcidas. E ele diz assim: o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. E olha o diabo citando o Salmo 91, ele, Deus, dará ordem aos seus anjos a seu respeito. Olha que palavra linda, na boca do diabo. Ele, Deus, dará ordem a seus anjos a seu respeito, Jesus, e com as mãos eles os segurarão, os anjos irão te segurar, para que você não tropece em alguma pedra. Quer palavra mais linda do que essa? Na boca do diabo. Aí, como Jesus conhecia a palavra, Jesus responde ao diabo e o vence, citando Deuteronômio capítulo 6. Jesus responde: diabo, está escrito isso mesmo, o salmista escreveu a respeito disso, mas, também está escrito: não põe à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo leva Jesus para um monte muito mais alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse: tudo isso eu vou te dar se te prostrares e me adorares. Aí Jesus responde com Deuteronômio capítulo 6, pois retire-se Satanás, pois está escrito: adore o Senhor o seu Deus, e só a ele preste culto. Então, depois de Jesus vencer essa batalha, essa guerra espiritual com a palavra de Deus, o diabo se retirou e os anjos de Deus vieram e serviram Jesus. Vitória! Aleluia! Mantenha-se firme, coloque o cinto da verdade. Depois Paulo diz: vistam a couraça da justiça. A justiça. Uma couraça que cobre o seu coração. A couraça da justiça. Peça importante para a batalha do soldado romano. Era uma espécie de peitoral feito de couro. Algumas eram cobertas por metal, era o couro e o metal por cima. Essa peça é identificada como a justiça pelo apóstolo Paulo. Mas que justiça é essa, Joel? Bom, para entendermos mais, se você deseja entender mais sobre a justificação que nós temos em Deus, leia a carta de Paulo à igreja de Roma, Romanos. Mas, que justiça é essa? Essa parte da armadura cobria todo o tronco do soldado. Desde o pescoço, na parte da frente, até a cintura. E desde o pescoço, na parte de trás, até a cintura. Ela simboliza a justificação do cristão em Cristo e a sua vida justa no Senhor. Paulo sabia que o Satanás, ele era e é acusador. Mas sabia também que ele não pode acusar o cristão, o crente que está vivendo corretamente uma vida no Espírito de Deus. O nosso estilo de vida, o tipo de vida que nós levamos, ou nos fortalecerá de modo a resistirmos os ataques de Satanás, ou dará espaço para que ele nos destrua, nos derrote na nossa vida diária. A justificação é o ato, então, pelo qual Deus declara o pecador, eu e você. Deus nos declara justos. Nós que cremos em Jesus, como sendo justos. Veja, debaixo da lei do Antigo Testamento, a justificação acontecia quando o homem se comportava de forma correta. A justificação acontecia quando o homem cumpria a lei. Mas Jesus não vem anular a lei, ele vem aprofundar. Em Jesus, sob a luz de Cristo Jesus, a justificação se dá quando o homem crê. Crê em quem? Em Cristo. Em Cristo Jesus.
Do que Paulo está falando aqui, Joel, em Efésios? Ele está falando sobre a sua consciência, sobre aquilo que você pensa. Ele está falando sobre o que você sente sobre si mesmo, como se sente com seu relacionamento com Deus. Deixa eu te dizer uma verdade. Você não vai derrotar o diabo, você não vai vencer luta alguma se você estiver vestindo vestes de culpa e vestes de condenação. Conhece gente que passa uma vida se automutilando, se autodepreciando, com culpa? A justificação é isso. Não existe nada que você possa fazer para Deus te amar mais, nem nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Ele te ama e ponto. Nós somos justificados. Gente que anda por aí pensando em tudo que fez de errado, pensando em todos os seus fracassos, gente que anda amarrada num passado pesado. A palavra nos diz que nós devemos olhar para longe de tudo que nos afasta de Jesus. Olhar para o que está errado o tempo todo, igreja, pode te distrair da caminhada com Cristo Jesus. Conhece gente assim? Nada está bem, tudo é um problema. Eu quero te dizer mais uma verdade. Deus sabia o que você faria de errado antes mesmo de você fazer o que você fez de errado. Deus já sabia. E eu te digo mais, Ele não ficou chocado, Ele não está chocado com o seu erro, e Ele não está nem surpreso com o seu pecado, com aquilo que você comete de errado. Ele já sabe de todas as coisas do que eu vou fazer de errado, e sabe daquilo que eu nem sei que eu vou fazer de errado ainda, Ele sabe. E mesmo assim, a palavra diz que Ele me ama. A justiça. Você sabe quem você é em Cristo. Foram os 3 primeiros capítulos do livro de Efésios, falando quem nós somos em Cristo, a nossa identidade, saber quem você é em Cristo, saber que Deus ama você incondicionalmente. Então agora nós estamos todos no final da carta, e Paulo está nos dizendo: veja, você vai ter que combater o combate, sabendo que você é amado, justificado, vestindo-se as vestes do Senhor, a armadura de Cristo. A boa notícia para nós é que você não é justo com Deus por causa de um comportamento correto. Não é isso que te torna justo diante de Deus. Você é justo com Deus por causa do que Jesus fez por você, e você está tão animado com isso que Jesus fez e faz por você, que você deseja servi-lo, que você deseja se comportar de acordo com a vontade dele. Você entende isso? Você sabe o que Jesus fez por você na cruz? Sim, amém? Você tem consciência disso? Essa consciência deve te trazer um comportamento, um estilo de vida conforme a palavra de Cristo, que é a verdade. Nossas ações revelam, as nossas ações, aquilo que a gente faz, revelam o que Jesus fez em nós e o que nós somos em Cristo. E aí o Paulo segue: vistam os sapatos da prontidão para anunciar o Evangelho, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. É muito interessante essa comparação que Paulo faz. As sandálias usadas pelos soldados romanos possuíam cravos nas solas, e esses cravos eles davam estabilidade para esses soldados durante a batalha, como se fossem chuteiras. Mas o que está em destaque aqui não é simplesmente a figura da sandália e dos cravos que fortaleciam os pés dos soldados em meio à batalha. O que está em destaque aqui é a figura do Antigo Testamento, que nos diz, vamos ler em voz alta? Você pode ler junto comigo? Quão formosos sobre os montes são os pés do que anunciam as boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que proclama salvação, que diz a Sião:
O teu Deus reina. É isso que está em destaque aqui, igreja. Ou seja, quando anunciamos o Evangelho da Paz, quando falamos, evidenciamos o Cristo, nós abençoamos vida, nós libertamos pessoas da escravidão, do pecado, nós trazemos a libertação dessas pessoas do diabo, nós saqueamos o inferno. Quando nós proclamamos, vestimos a sandália da verdade e proclamamos, anunciamos as boas novas. A figura de um soldado que com foco e firmeza corre em direção a um alvo. Esse alvo lhe foi proposto por quem? Pelo seu Senhor. A pregação do Evangelho é parte do nosso equipamento de guerra. Use-o, vista-se diariamente de paz. Esteja sempre pronto para pregar o Evangelho da paz. Pregar não é citar a palavra de Deus, não é citar o versículo bíblico de cor. É evidenciar Cristo Jesus. De que forma você tem evidenciado, pregado o Evangelho da paz na sua casa, nos seus relacionamentos, no seu ambiente de trabalho, como Cristo tem sido evidenciado. E aí Paulo segue, versículo 16, ele fala do escudo da fé. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Veja que figura extraordinária o apóstolo Paulo traz para a gente. Existiam vários tipos de escudos. E existiam também aqui na área militar vários tipos de formações utilizadas pelos soldados romanos. No meio das batalhas, lógico. O uso do escudo implicava, logicamente, a proteção pessoal, sim, para isso que você usa o escudo. Mas aqui especificamente também na proteção do seu companheiro. Especialmente quando se aplicava uma técnica de combate aqui pelos soldados, denominada falange. Quando era dada essa ordem de combate, os soldados tinham que proteger a si, mas não só a si, também os seus companheiros. Essa técnica implicava então proteger o seu companheiro. Mas o que está em destaque aqui é um tipo especial de escudo. Nós lemos ali. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar o quê? Todas as setas inflamadas do maligno. Esse era um escudo alto, grande, feito de madeira. E a grande questão aqui do apóstolo Paulo era que esse escudo era revestido por um tipo de couro que ficava meio solto, meio que enrugado em volta dessa madeira. Por que era feito dessa maneira? Porque quando as flechas com a ponta de fogo chegasse no escudo e desse de encontro a esse couro que estava ali mais folgado, esse couro era responsável por apagar a flecha que vinha inflamada de fogo. Era exatamente isso que o Paulo estava dizendo. Paulo afirma que a nossa fé é esse escudo que nos protege. E ele tem poder de nos defender na medida em que nós avançamos através da pregação. E que quanto mais nós pregamos, mais as setas inflamadas do inimigo irão se apagando na nossa vida. Você entende isso? Diga amém. Amém. Qual é o nosso problema? É que muitos de nós vamos para a batalha e deixamos os nossos escudos ou o nosso escudo pendurado em casa. Vamos vulneráveis, com o peito aberto e dizendo: pode vir que eu dou conta. Esse é o nosso problema. Estamos em uma guerra e não posicionamos o nosso escudo da fé para que ele possa cumprir o seu papel. A nossa fé precisa ser posicionada de modo a se interpor, a se colocar entre os dardos inflamados do inimigo. Quando, Joel? A nossa fé como arma nas batalhas que nós travamos no nosso contexto familiar. Quantas batalhas não tem lá no seu contexto familiar? A fé como arma nas batalhas financeiras. A fé como arma nas batalhas contra o medo. A fé na batalha
contra as flechas inflamadas das discórdias nos relacionamentos. A fé como arma nas batalhas contra as flechas inflamadas das brigas, das discussões, da raiva, do temperamento. Onde está o seu escudo da fé? Na parede? Ou está bem posicionado como arma para te proteger e proteger o seu irmão? E aí Paulo diz no versículo 17, usem o capacete da salvação. Quantos aqui são salvos em Cristo Jesus? Desacendem para mim e digam amém. Quantos são salvos em Cristo Jesus? Você tem certeza da sua salvação? Sim? Sim. Amém? Louvado seja Deus. Eu também. Glória a Deus por isso. Você é salvo por Cristo Jesus. Vocês que estão em Cristo. O que Paulo está dizendo, tenham isso em mente. A salvação não é um fim. Estou salvo, agora vou viver no meu irmão. Não importa o que eu falo, o pastor acabou de falar isso. Eu vou pecar, eu sou pecador. Eu, quando acordo da cama, coloco o pé no chão, eu já estou pecando. Então eu sou pecador mesmo. Já estou salvo, está tudo bem. Não é isso. A salvação, ela não é um fim. Ela é o início de uma caminhada com Cristo. É o início, apenas o início. Coloquem isso na cabeça de vocês, o Paulo está dizendo. Não mais vocês vivem, mas quem vive em vocês? Cristo Jesus. Paulo inicia a carta aos Efésios, dizendo, vai lá no capítulo 1, não coloquei o texto para você, mas folha assim a sua Bíblia, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 3. Ele inicia a sua carta, a sua conversa, dizendo, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou, em amor nos salvou, para sermos adotados como filhos, por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua verdade, da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, em Cristo Jesus. Está claro isso para você? Do porquê fomos salvos? E estamos sendo salvos. A salvação é um processo. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos diariamente de nós mesmos. E seremos, enfim, quando ressuscitarmos com Cristo Jesus, salvos de uma vez por todas. Aleluia. Tenham isso em mente. Use o capacete da salvação para que vocês não esqueçam desse processo da salvação, que vocês tenham um lar celestial. Isso aqui vai ficar, é passageiro, essa vida é passageira, que vocês tenham isso em mente, é o que o Paulo está dizendo, que vocês foram salvos, amados, adotados como filhos e filhas. Efésios capítulo 2, se você continuar lá mais à frente, capítulo 2, veja comigo na sua Bíblia, versículo 8 até o versículo 10, vocês foram salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Somos salvos para fazermos boas obras. Usem o capacete da salvação para que vocês possam manter no foco aquilo que Deus tem de propósito para cada um de vocês. É o que Paulo está dizendo. Há um propósito maior do que o seu umbigo. Há um propósito maior do que as suas vontades, do que a sua família, do que os seus desejos. E aí Paulo termina dizendo, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada não é nossa, é produto do Espírito Santo de Deus. Os soldados romanos, além de usarem uma espada grande, eles, no cinto da justiça, foi isso que nós lemos, eles colocavam uma pequena faca para o combate corpo a corpo. Por isso, a palavra de Deus é essa espada poderosa, viva e eficaz, que nos ajuda em todos os momentos.
ela nos foi dada por Deus como uma arma ofensiva, uma arma de guerra, que nós temos que nos apropriar. Vejam quantas promessas não tem nessa arma chamada Palavra de Deus, sim? Quantas promessas, quantas verdades, a revelação de quem nós somos está aqui, nessa palavra, a revelação de quem Deus é, a revelação do que Deus, quem Deus quer que nós nos tornemos, o que Deus quer que nós nos tornemos, quem Deus é em nós, a vontade dele, a revelação dos seus propósitos para as nossas vidas, está aqui, na palavra de Deus. Por isso nós precisamos manejar bem essa espada, essa palavra, ler, meditar, aplicar, memorizar, constantemente, ler, meditar, aplicar, memorizar a palavra de Deus. Ela é o recurso de Deus para as nossas batalhas. É ela que nos dará a vitória. Ela, a palavra de Deus que está diante de nós, é a resposta dos céus para as nossas vidas. Você entende isso? Diga amém. Amém. Em certo sentido, nós falamos sobre a armadura de Deus. E em certo sentido, a armadura de Deus é a imagem de Cristo Jesus. Cristo Jesus é a verdade, Ele é a nossa justiça e Ele é a nossa paz. Por isso, se você quer revestir-se de toda a armadura, você deve revestir-se de Cristo Jesus. Revista-se do Senhor Jesus em todas as áreas da sua vida. Deixe Ele entrar e ocupar todos os espaços. Abra a sua vida para Ele, o seu coração, a sua mente. Pela fé, coloque a armadura e creia que Deus te dará e já te dá, já tem a vitória em todas as áreas para a sua vida. Amém? Amém. Se aproprie, vista dessa armadura a cada dia. Essa armadura se chama Jesus Cristo. Que você possa revestir-se de Jesus todos os dias. Amém. Seus pensamentos, suas palavras, nas suas ações, no seu dia a dia, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Amém. Amém e amém. Feche seus olhos, quero orar com você.